Leonardo, você sai da, né, você vem, na verdade, da igreja adventista do sétimo dia, se torna uma figura muito admirada, celebrada, eu diria até unânime no mundo cristão evangélico, em termos musicais. Todas as pessoas gostavam de você, da sua música, da sua voz. E aí você começa a falar sobre política, ou começa a se posicionar, né? E aí há uma oposição. Quando foi que você decidiu falar sobre política, se posicionar politicamente? O que te levou a tomar essa decisão? Mas isso que é o mais louco, Rodolfo. Eu me posiciono sobre política desde antes de existirem redes sociais. Acho que a primeira eleição que eu me posicionei foi em 2008. Eu tinha um blog na época. 2010, com certeza eu me manifestei já favorável a Marina Silva, né, que era uma candidata de centro-esquerda na época. Me manifestei de novo em 2012, me manifestei em 2014, me manifestei em 2016, nas eleições, sempre nas eleições. Não era uma pauta que eu ficava batendo, mas toda eleição eu publicava o meu voto. Quem fizer a busca, achar meu blog, vai achar em quem que eu votava para, e eu sempre valorizando, vote conscientemente, vote e sempre desde muito cedo falando não vote na bancada evangélica. Se seu candidato pertence à bancada evangélica, procure outro, né? Uma coisa que eu sempre falei, né? E na verdade o que acontece é que não era pecado. Inclusive em 2010 muita gente apoiou, né? O próprio Marco Feliciano apoiou a Dilma, né? Tem vídeos dele falando dentro da igreja, O né? E Silas Malafaia apoiou o Lula, né? isso em 2002, mas, Mas já enfim, lá atrás, já lá atrás. Então, assim, essa coisa de que a esquerda é do diabo, quer destruir a família, não existia esse pensamento, não existia. Esse pensamento ele vai surgir a partir de 2016 e com mais força em 2018. Então, é, eu não estou dizendo que eu não mudei nada. Eu mudei um pouco, sim. Claro, a gente vai mudando. Em relação a alguns assuntos, eu tenho opiniões hoje que eu não tinha há 15, 20 anos atrás. Mas o evangelicalismo no Brasil mudou muito mais do que eu. Eu fiquei mais ou menos no mesmo lugar, mudei um pouquinho, talvez, mas eles, né, no meu entender, eles deram uma guinada, não, uma guinada bem forte em 2018 e aí quando eu vou me posicionar num segundo momento, porque assim, eu me posicionava somente em eleição, né? Aí eu vou me posicionar de maneira um pouquinho mais contundente, vamos dizer, a partir da pandemia em 2020. Ali, para mim, era quando a gente viu alguns líderes evangélicos, grandes líderes da bancada evangélica, junto com o então presidente, declarando, em abril de 2020, com a pandemia, né, aquela coisa, né, distanciamento social, todo mundo se proteger, né, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como a gente vai lidar com isso. E quando a gente vê esses líderes declarando em nome de Jesus que não haverá morte nenhuma, que o Covid vai passar pelo Brasil, que não vai acontecer nada com os brasileiros, que não precisa de distanciamento social, que as igrejas precisam continuar abertas, né, e a gente tem grandes lideranças evangélicas e políticas, né, falando isso claramente, despudoradamente, né? A partir disso eu olhei, né, para os lados e falei assim, gente, ninguém vai falar nada, e ninguém falou, e aí eu senti que, e eu lembro exatamente, foi minha primeira postagem assim mais contundente, foi justamente, né, Páscoa de 2020. Páscoa é uma data muito importante por causa do meu repertório, né? Música Getsemane, Ele Vive. Aí eu falei, ok, vocês querem falar em jejum? Que era uma técnica que eu já estava batendo antes, né? Que é assistência social. Ok, as pessoas não estão podendo trabalhar. Então nós que temos alguma coisa guardada, nós que ainda temos algum tipo de recurso, doe para as instituições que você puder. Estava tendo bastante live solidária, e eu participei de muitas lives solidárias, e todas as lives solidárias, não só que a gente não recebia para cantar, não, eu fazia doações, né, consideráveis, inclusive, né, consideráveis para a minha realidade, né, dentro da minha realidade. Né, então eu falei, vocês querem jejum? Eu peguei, tem um vídeo, tá, até hoje, tanto no YouTube como no Instagram, vamos ler o texto aqui sobre jejum, em Isaías 58, o que jejum que Deus quer? Que a gente um dia pare de comer? Não, que a gente solte as ataduras dos que estão em grilhões, né? Que a gente
conforte o estrangeiro, receba o estrangeiro, que a gente compartilha, enfim, é um dos textos mais fortes, né, do Antigo Testamento e talvez de toda a Bíblia sobre essa questão de justiça social, né, que o que Deus quer não é esse jejum aí, não, o que ele quer é justiça, né, e que a gente seja agente de justiça, que a gente promova a justiça, e a partir daí, de maneira não sistemática, né, aí acontecia uma outra coisa, aí o cara, ninguém vai falar nada, então não tem ninguém, então vai eu mesmo, né? E aí, em 2022, eu acabei sendo usado pelos dois lados como peça política, e eu acredito também que milhões de pessoas que sequer me conheciam antes, que nem tinham uma relação assim com minha música, com, com essa parte da minha vida, né? Passaram a me conhecer dentro de um contexto em que eu estava sendo usado por ambos os lados, um como saco de pancada, outro para mostrar que não é o famoso nem todo evangélico, e aí inviabilizou-se, né? Mas assim, é muito importante frisar, eu friso sempre, eu falo sempre, mas não adianta também eu falar. Sempre me posicionei em relação à política, minhas opiniões políticas mudaram muito pouco, né? Nesse tempo todo que eu me posicionava e que eu continuei me posicionando. Não foram tanto assim os meus hábitos que mudaram, né? O que mudou realmente foi um pensamento, né? Um pensamento que, né, eu hoje, né, em retrospecto, eu consigo entender que realmente esse discurso de guerra cultural, né, e eu também falei muito sobre isso nas redes sociais, em outros podcasts também, essa tentação, né, do discurso, de cairmos no discurso da guerra cultural, só que de um jeito maniqueísta, simplista, né, de que um lado representa os valores de Deus e o outro lado representa Satanás, ou que vai contra as coisas de Deus, e aí sempre com, né, os espantalhos, né, com pânico moral. É muito triste, né? E eu não vejo também como sair disso. Eu não acho, pelo que eu tenho de contato com meio evangélico via redes sociais ou pessoas que eu conheço, eu não acho que mudou muito